Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora aí de relatos sobre fadas, uma coletânea aí pra vocês. Confesso que não tem tantos relatos assim, mas os que tinha, né, eu separei. Tem mais alguns perdidos aí no e-mail, mas eu achei bem interessante esses aqui. Confesso também que não li tudo, né, li ali só o começo e resolvi trazer aqui pra vocês. Já tem uma coletânea aqui sobre fadas, duendes e gnomos, né, e essa aqui é sobre fadas, né, pessoas que acreditam ali que viu esses pequenos seres ou teve a impressão ali que viram. Mas antes aqui eu quero pedir a você que gosta do canal, já deixa aí o like, compartilhe aí o vídeo com os amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí para não perder nenhuma novidade, ative o sininho também. E se tiver algum relato relacionado ao sobrenatural que quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá aqui ó, na descrição desse vídeo. E se esse vídeo aí também tiver a função de hypar, hypa ele aí pra mim, que isso vai ajudar muito aqui o canal, já que o YouTube não tá entregando muitos vídeos aqui do canal. Mas é isso, gente. Chega de papo, chega de enrolação e bora pra essa coletânea de relatos sobre fadas. E o primeiro relato é este aqui. A casinha de fadas no quintal. Oi Mariana, tudo bem? Meu nome é Natália, tenho 28 anos e desde criança sempre fui encantada por esse universo de fadas, dos elementais aí da natureza. Pode parecer coisa de criança, mas pra mim sempre foi algo que me tocou de verdade. E por isso, mesmo depois de adulta, eu ainda mantenho esse carinho e respeito por esse tipo de energia. Eu moro numa casa com quintal e no fundo dele tem um pedacinho de arborizado, com pedras, musgos e algumas plantas que crescem mais soltas ali. Um dia, do nada, me deu vontade de montar uma casinha de fada ali naquele cantinho. Fiz tudo com muito carinho. Usei pedacinhos de madeiras, folhas secas, potinhos com água, flores pequenas e deixei uma portinha que eu mesma modelei com massinha de artesanato. Era só por amor mesmo, um gesto simbólico. Mas sinceramente não sei se atraía algo real com isso. O que posso dizer é que as coisas começaram a parecer diferentes depois disso. Alguns dias depois que deixei a casinha pronta, notei pegadas minúsculas na terra úmida bem em frente da portinha. Elas pareciam realmente ser até de bichinhos, mas ao mesmo tempo me lembravam uma pegadinha mesmo, como se fossem pegadas humanas. Só que eram bem mais alongadas, bem fininhas e muito miudinhas, como se alguém muito pequenininho tivesse pisado ali com todo o cuidado. Eu achei muito curioso. Também reparei que de vez em quando aparecia ao redor da casinha uma espécie de pozinho, um pó que brilha. De longe parece purpurina, mas não é. Eu sei disso porque ele não tem nenhuma textura, não gruda e some na mão quando a gente tenta pegar. Ele brilha muito sob o sol, mas é como se virasse nada em contato com a nossa pele. Uma vez, no final de tarde, quando eu estava perto da casinha mexendo nas plantinhas, ouvi um barulhinho muito baixinho, como se fosse uns passinhos leves ou alguém subindo degraus de escada de madeira. Quando eu olhei, não tinha ninguém. Teve um outro dia que eu ouvi uma voz muito fininha, tipo um sussurro, vindo lá de dentro da casinha. Era um som rápido, como se alguém dissesse uma frase baixinha. E eu até perguntei, oi? Tem alguém aí? E eu fiquei esperando por uma resposta, mas nada aconteceu. Confesso que me senti um pouco boba por acreditar que pudesse ser algo real, mas também por que não seria, né? Não estou dizendo que tenho certeza que há uma fada morando ali, mas adianto aqui que não uso nenhum tipo de substância que possa me fazer imaginar isso. Hoje em dia eu continuo cuidando daquele cantinho com muito carinho.
troco as flores, limpo a casinha com muito cuidado e deixo um potinho com água limpa. E coloco até pedacinhos de biscoito e frutas que desaparecem. Mas aí vocês podem falar que é algum bichinho que vai lá e come. Mas acredito que sejam elas. Não faço isso por medo nem obsessão, faço por respeito. Às vezes, ao anoitecer, passo por lá e sinto um ventinho leve, mesmo quando o ar está totalmente parado. Pra mim é como se fosse tipo o jeitinho delas falarem oi. É um oi que a gente só sente, não se vê. Será, Mariana, que é um delírio? Pode ser. Mas dentro de mim tem uma parte que acredita que a beleza e o mistério da natureza guardam segredos demais para todo mundo notar. Eu acredito que é uma fadinha e eu acredito muito nelas. Talvez por eu acreditar tenha acontecido e ainda acontece essas coisas. Muito obrigada, Mariana, por me ouvir. Eu que te agradeço pelo relato. E você fez, né, uma casinha. Eu já vi, gente, relatos, e eu vi uma moça que ela gravou um vídeo. Ela colocou ali uma portinha, né, normal ali numa árvore, e ela viu pegadinhas, né, segundo ela chegou ali a gravar e realmente parece pequenas pegadas, como a moça descreve aqui, né, e não tem, assim, como a gente provar, né? Eu acho que não tem como, né? Ninguém provar, assim, falar, ah, é real, eu vi. No caso dela, ela sente, ela já percebeu que, já ouviu até, né? Como se fosse pequenas, uma voz, né? Falando em sussurros, né? Então, eu acredito que sim, né? E a partir do momento que você já colocou ali, fez aquela casinha, né? Elas se sentiram à vontade de poder ir lá, ficar lá no seu jardim. E essa parte do jardim já tem um mar ali um pouco que eu acho que elas gostam, né? Que tem musgo, tem essas coisas aí. Então eu acredito sim que possa ter uma fadinha morando aí na casinha que você fez. Mas vamos aqui pro próximo relato, que se chama A Trilha das Luzes. Oi, Mariana, tudo bem? Bom, isso que eu vou te relatar vai parecer loucura, mas aconteceu em 93. Eu devia ter uns 10 anos quando aquilo aconteceu. Mas eu lembro como se fosse ontem. Era uma tarde, estava bem quente naquele dia. E eu deixei para sair quase à noitinha, para explorar o quintal, como eu sempre fazia quando estava visitando os meus avós. Esqueci de falar que eu estava na casa deles, numa daquelas vilas bem pequenininhas, cercadinha por mato e muito silêncio, pelo menos silêncio da cidade, pois pássaros e grilos, cigarras, eles ainda deixam a gente um pouco maluco. Meu avô sempre dizia para mim não entrar sozinho na mata, principalmente a mata que ficava atrás da casa, e especialmente perto do entardecer, pois ali moravam coisas antigas, coisas que não gostavam de ser espiadas. Ele dizia com um olhar muito sério, mas criança curiosa não escuta conselho dos mais velhos. Na realidade, eu achava que era só para me fazer medo. Naquele dia, fui seguindo uma trilha com pedrinhas que atravessavam ali aquela mata. O sol estava baixo e o ar começava a ficar gelado, pois estava quase anoitecendo. Eu já ia voltando quando vi pequenas luzes azuladas. Elas ficavam tremendo entre as árvores. Pensei que fossem vagalumes, pois pareciam muito, mas eram diferentes, como se tivessem intenção de estar ali. Elas não pareciam querer me assustar. Pelo contrário, era como se estivessem me chamando e eu acabei sendo, tipo, hipnotizado, eu acho, por aquilo. E dei mais alguns passos em direção a elas. Foi aí que a atmosfera ao meu redor mudou. Fez um silêncio de repente e eu não ouvia mais os típicos sons como dos pássaros, grilos, só via as luzes. Foi quando vi a primeira delas de verdade. Tinha um tamanho mais ou menos da minha mão, era bem pequena, com asas translúcidas que pareciam ser feitas de fumaça e brilho ou vidro, não sei.
Seu rosto era quase que humano, mas havia algo de animal no rosto. É assim que eu consigo descrever, humano com mistura de animal. Ela me observou com uma curiosidade fria, depois sorriu, e o sorriso foi bonito e aterrador ao mesmo tempo. Fiquei ali parado até começar a ouvir o som de uma flauta. Era uma melodia muito bonita e hipnótica. E foi aí que eu ouvi as outras fadinhas, porque era isso que eu sabia. De alguma forma, eu sabia que elas eram fadinhas. E elas começaram a surgir ali entre as árvores, começaram a dançar ali ao meu redor. E aquela primeira fadinha estendeu a mãozinha para mim. Eu, hipnotizado, quando estendi a minha para pegar, ouvi um grito da minha avó me chamando, vindo de longe. E aquelas fadinhas congelaram. A que estava mais perto de mim se encolheu, me olhou com raiva. Não com ódio, mas parecia ali mais decepção. Então elas sumiram ali como se tivesse medo. Quando eu voltei para casa, minha avó estava com os olhos arregalados e disse: "Você viu elas, não foi?" E sem que eu dissesse nada, ela me contou sobre o irmão dela, que havia desaparecido com 8 anos ali. Ela disse que ele seguiu ali as luzes e nunca mais voltou. E disse que se eu tivesse pegado na mão delas, possivelmente teria sumido também. E me advertiu para não comentar nada com meu avô, pois ele iria ficar muito bravo, já que ele tinha me advertido para não ir lá. Mariana, esse foi o meu relato, não sei se você vai acreditar. Muito obrigada aí pelo seu relato e eu acredito sim, né? Isso aí me faz lembrar um pouquinho do relato que eu contei lá na coletânea de fadas, duendes e gnomos, da moça, né, que ela tava lá na Irlanda, acho que é Irlanda mesmo, e ela, em Dublin, acho que é, e ela, tipo, foi alertada por uma senhora para não subir na colina, porque elas estavam lá na colina, né, e ela, curiosa para saber quem elas eram, né, ela achou até que eram mulheres que faziam, tipo, sushício lá, tipo bruxas. Quando ela chegou na colina, eram fadinhas. E elas dançavam ali, só que nessa ela perdeu ali a noção do tempo. Acho que ela voltou uma semana depois ali, né? E a mulher, tipo, né, a dona da casa que tinha divertido ela, ainda ficou brava com ela, né? Porque ela falou que da próxima vez talvez ela não voltaria. E no caso do moço, né, o tio dele, né, tinha desaparecido, e se ele fosse com elas também, provavelmente ia desaparecer também. Mas vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui. Uma fada na palestra espírita. Mariana, meu nome é Lívia, tenho 24 anos e sou casada. E hoje eu vim compartilhar com você uma das experiências mais incríveis e inexplicáveis que eu já vivi na minha vida. Desde pequena sou espírita, minha família toda segue a doutrina. Então eu cresci frequentando o centro, estudando sobre mediunidade, obsessores e reencarnações. E também sobre seres ligados a naturezas, como os chamados elementais. Sempre ouvi que existia muita coisa que nossos olhos nem sempre conseguem ver, mas que está por ali, convivendo conosco. Pois bem, em 2016, eu e meu marido e algumas pessoas que frequentam o centro tivemos a chance de assistir uma palestra maravilhosa, linda, com Divaldo Franco. Pode falar o nome dele, pois eu acho que não tem nenhum problema. E, infelizmente, né, ele faleceu esse ano de 2025 e ele era um dos nomes mais respeitados aqui do espiritismo. Para quem não sabe, o Divaldo era e é, né, um senhor com uma trajetória incrível, que ajudou milhares de crianças carentes em Salvador, psicografou inúmeros livros e sempre falava com muito amor. Guiado pela sua mentora espiritual, Joana de Ângeles. A palestra aconteceu no auditório de uma universidade estadual na nossa cidade. Estava completamente lotado. O Divaldo já estava finalizando ali as suas mensagens
e o ambiente era de muita paz, emoção, todo mundo muito envolvido ali, era uma sensação muito grande de paz. Foi então que algo estranho começou a acontecer. E ao mesmo tempo que era estranho, também era mágico. De primeiro, achamos que era um passarinho. Um passarinho, pelo menos, foi o que eu pensei. Ele começou a voar em cima da plateia. Ele voava em círculos, chamando a atenção de todo mundo. Ele parecia muito agitado, como se estivesse tentando mostrar algo. Em certo momento, o bichinho bateu contra a parede do fundo e caiu, mas logo se levantou e voltou a voar. Dessa vez, de forma ainda mais estranha. Foi quando começamos a perceber que aquilo não era um passarinho comum. Ele tinha umas asinhas, sim, mas também tinha perninhas, que pareciam ser humanas, minúsculas. Era como se fosse um humano bem pequenininho, com um corpo esguio, delicado, um rosto humano, mas pequeno demais para ser uma pessoa de verdade. Algumas pessoas perto de mim começaram a murmurar coisas como: meu Deus, aquilo é uma fada. A criatura parecia emitir luz própria, e seus movimentos eram suaves, quase como uma dança. Voava sobre as nossas cabeças como se estivesse nos observando também. E o mais impressionante, todo mundo viu, pelo menos todos que estavam na minha fileira e na frente da minha fileira. E até outras partes do auditório. Estavam todos boquiabertos. Ficamos paralisados, acompanhando aquele ser com os olhos em silêncio. Era como se o tempo tivesse parado. Depois de alguns minutos, a criatura simplesmente desapareceu, como se tivesse sido dissolvida no ar. E na saída, todo mundo só falava disso. Comentamos entre nós, tentamos procurar explicações, pesquisamos na internet por insetos, aves, qualquer animal que pudesse parecer com aquilo. Mas nada fazia sentido. Não encontramos nenhuma explicação racional. E o mais curioso, ninguém conseguiu filmar. Pelo menos nem eu, nem meu marido. E muita gente que estava com o celular, ninguém conseguiu registrar nada. Até tentaram, mas disseram que a câmera não pegava aquilo. Como se aquilo não aparecesse na lente. Até hoje eu fico pensando, será que era algo físico ou só visível espiritualmente? O Divaldo, apesar de tudo, não comentou nada sobre o ocorrido. Talvez ele tenha preferido manter o foco ali na palestra. Ou talvez ele mesmo tenha entendido o que era, mas optou por não falar. Vai saber, né? Pra mim aquilo foi real. E eu acredito que foi uma espécie de bênção, um presente vindo ali do espiritual. Talvez um ser elemental se manifestando, como já ouvimos falar em tantos outros estudos antigos. Foi algo tão sutil quanto marcante. E ninguém acredite. E mesmo que ninguém acredite, eu sei o que vi e não vi sozinha. Obrigada, Mariana, por manter esse espaço onde a gente pode dividir essas experiências que muita gente não teria coragem de contar. Um grande abraço e um grande beijo para você. Fica com Deus e que a espiritualidade possa cuidar de você. Muito obrigada, um beijo e um abraço aí para você. E que legal, gente. Eu não sabia que o espiritismo, estudava essa parte aí dos elementais. Que interessante, que legal. E que experiência mágica, né? E será que ele não... Acho que ele deve ter percebido, né? Porque eu não conheço muito bem a história dele, né? Eu tô até, gente, com o livro ali dos espíritos pra mim começar a ler, porque dizem que ele é muito bom, né? Eu acho a doutrina espírita maravilhosa. Eu não conheço muito pra poder falar aqui pra vocês, mas pelo que eu sei dele, eu sei que ele foi muito importante ali para o espiritismo, assim como vários outros, né? Chico Xavier, acho que Allan Kardec, né? E vários outros, né? Um espírito lá que, acho que é André Luiz, né? Tem até um filme, né? Que fala aí desse espírito, né? Da aceitação dele ali com o mundo
espiritual ali. Mas vamos aqui, gente, para o próximo relato, que é este aqui, A Fada do Rio. Olá, Mariana, meu nome é... Não fale, por favor. E o que eu vou contar aconteceu comigo quando eu tinha apenas 7 anos de idade. Num tempo em que a inocência me fazia acreditar que tudo que brilha era bom. Hoje eu sei que nem toda criatura encantada vem trazer a luz. Minha infância foi praticamente vivida no sítio dos meus avós, numa região bem afastada da cidade, um lugar cercado por matos e rios. Mas aquela paisagem bonita também escondia coisas que a gente não aprende em livros. É importante eu dizer aqui que tinha um rio que passava bem nos fundos dos pastos que meu avô criava o gado. E um dia lembro que meus primos tinham ido para a cidade com a minha avó e eu não quis ir, então fiquei com meu avô e os animais e fui para o pasto, já que meu avô estava cuidando de alguns animais lá. Era uma tarde bem abafada, bem quente, tipo de clima que deixa o ar pesado, com jeito de chuva. Eu fui brincar sozinha perto do rio, como fazia às vezes, mas sem entrar, porque meus avós diziam ser muito perigoso. E foi ali, sentada perto da beira do rio, que eu vi a coisa mais linda que os meus olhos infantis já tinham visto. Era uma mocinha, pequenininha, não maior que a palma da minha mão. Ela tinha pequenas asinhas que pareciam ser transparentes, mas tinha um brilho diferente. O cabelo todo dourado, como se fosse cabelo de milho, e um vestidinho que parecia ser feito de pétalas de rosas ou folhas. Ela flutuava, mas sem bater as asinhas, como se fosse levada ali pelo vento. E o mais assustador é que ela falou comigo. A voz dela era doce, suave, como melodia, e ela me chamou pelo nome. Disse que não precisava mais ter medo da água, porque ela ia me ensinar a nadar. Repetia isso com um sorriso encantador, me chamando com o dedinho e dizendo que ia ficar tudo bem. Eu, com 7 anos, fui hipnotizada por aquela presença. Me levantei e fui andando até a beira do rio, sem pensar. Ela flutuava mais perto da água, me olhando e me incentivando, e dizia: "Pula! Vamos, pula! Vem, é seguro! Eu cuido de você." E eu pulei. Lembro-me da sensação do meu corpo afundar muito rápido e do desespero batendo quando percebi que não ia conseguir nadar e nem sair dali. Não conseguia nem mesmo flutuar. Lembro-me de ver bolhas subindo e o barulho do meu coração acelerado no meu peito. Eu tentei gritar, mas só entrava água. Vi tudo escurecendo. A minha sorte foi que meu avô, que estava voltando ali do curral, me viu no último segundo e correu até o rio. Ele pulou de roupa e tudo, me puxou pelos cabelos e eu estava roxa já, cuspindo água quase sem força. Depois de tudo, quando contei a ele que uma fada me mandou pular, ele ficou branco, pálido, e com uma voz trêmula me disse: "Minha filha, não era fada. Aquilo era coisa ruim, disfarçada." Mais tarde soube que eu não era a primeira a ver algo bonito que parecia ali naquele lugar. Uma vizinha antiga já tinha visto. Ela era uma moça muito encantadora, muito bonita, e segundo ela, essa mocinha pedia ali para as crianças entrarem na mata à noite, e uma delas acabou entrando e desapareceu, ninguém nunca mais achou. Hoje eu entendo que essas criaturas nem sempre são boas. Às vezes o que é belo demais e brilha demais é só uma máscara para enganar a gente. Não é toda fada que vem das histórias infantis como aquela que me chamou para o rio. Algumas são como aquela que me chamou por rio, que querem te levar para elas para nunca mais voltar. Obrigada, Mariana, espero que você conte no canal. Eu que te agradeço pelo relato. E sim, gente, tem fadinhas aí que não são como a gente pensa, são maquiavélicas ali
e elas tentam, né, levar as crianças sim também. Eu já vi alguns relatos assim parecidos, né, e essa aqui ela tava incentivando ali, né, ela pular na água e ela pulou e quase morreu. Sorte que o avô, né, viu e foi atrás dela. E o que seu avô falou, né, que não era fada, era algo ruim, né? Pode ser também algo que tomou ali a fórmula da fada para poder te atrair, né? Algum, não sei se espírito pode tomar, mas algo ali, né? Algum espírito zombeteiro, talvez, tomou a fórmula da fada ali para poder te atrair. E sim, nem tudo que reluz é ouro. E a gente tem que seguir com esse pensamento, que nem tudo que reluz é ouro. E vamos aqui pro próximo e último relato, que é Eu Vi uma Fada. Oi Mariana, espero que você esteja bem. Eu sou a Gabi e quero dividir com você uma lembrança da minha infância, que nunca saiu da minha cabeça. Por mais que os anos tenham passado, é uma daquelas histórias que ninguém acredita, mas eu vi com meus próprios olhos. Essa experiência aconteceu no início dos anos 2000, quando eu tinha por volta de 7 anos. Minha mãe tinha uma amiga chamada Irene, uma mulher muito espiritualizada, do tipo que você nunca esquece. Hoje em dia ela se considera espírita, mas na época ela era bem envolvida com essas coisas da natureza, energias, seres elementais. Falava muito sobre fadas, gnomos e duendes. Essas entidades que ela acreditava que viviam em harmonia com plantas e elementos naturais. A Irene morava numa casa no interior. Era um lugar isolado, cercado de mata fechada e com poucas casas. E muita natureza por todo lado, principalmente dentro da casa dela, que era cheia de plantas. Ela sempre deixava uma maçã ou algum tipo de oferenda num cantinho no quintal, dizendo que era para os duendes, como ela chamava essas criaturinhas da floresta. Eu morria de medo da casa dela, medo de ver algum desses seres ali. Era uma mistura de fascínio e pavor, aquela ansiedade que só criança sente, sabe? Pra falar a verdade, eu queria ver, mas tinha medo. Um dia minha mãe me levou para casa dela, para casa da Irene. Era uma tarde de domingo, estava sol, céu limpo, e alguns amigos da Irene estavam reunidos ali, conversando, tomando café, chá e trocando ideias. Ela tinha uma filha, a Clarinha, e só tinha eu e a filha da Irene, a Clarinha, de criança no meio. Ela era mais nova que eu, devia ter ali na época 4 anos, e acabou ficando comigo para brincar. Enquanto os adultos falavam sobre bruxas, duendes, fadas e até mesmo sobre demônios. Sim, esse foi o tema da conversa deles: bruxas, demônios, feitiços antigos e elementais da natureza. Fiquei ouvindo um pouco escondida atrás do sofá, mas depois comecei a ficar com medo e fui brincar com a Clarinha no corredor que dava para a varanda, um pouco mais afastado ali da sala. A gente estava sentada no chão. Eu penteava o cabelo de uma boneca dela, quando Clarinha parou de brincar de repente, começou a olhar fixamente para um canto e disse para mim: "Olha, é uma fada." Na hora eu gelei. Fada? Que fada? Olhei na direção que ela apontava e no começo eu não vi nada. Mas então, de repente, eu a vi. Tinha uma coisinha ali perto da lâmpada da varanda, uma criaturinha minúscula do tamanho da palma da minha mão, ou menor. As asinhas eram transparentes, que pareciam ser feitas de vidro molhado. Ela estava tão próxima da luz que parecia brilhar. Era como se fosse feita da própria luz. Clarinha gritou: "Ela tá cantando! Escuta a mosquinha!" E de fato, tinha um som muito doce e suave que pairava ali no ar. E também tinha som de sininhos, que era muito estranho. A melodia era bem delicada, que eu nunca tinha ouvido antes. Hoje não me lembro como era a música, só lembro que ela existia. A gente correu para debaixo ali da luz, ficamos lá, olhando para cima, olhando a fadinha,
com o coração disparado. Ela era tão lindinha que eu fiquei encantada. Ela voava em zigue-zague, e quando saiu de perto da lâmpada, deu para ver claramente que ela mesma emitia luz. Não era reflexo, era a luz interna dela. Uma luz suave e pulsante, como se fosse vagalume, só que mais forte. E a gente começou a gritar. É uma fada! Mãe, olha! Tia, vem ver! Tia era como eu chamava a Dona Irene. Os adultos vieram correndo, mas nenhum deles viu nada. Mas a fada estava ali, bem na frente de todos, voando devagarinho, e eles diziam que não viam nada. Cadê a fada, meninas? Ali, bem ali, a gente dizia. E nós duas apontávamos exatamente para o mesmo lugar e ao mesmo tempo. E não era como se eu apontasse para um lado e a Clarinha para o outro. A gente apontava para o mesmo local. A gente acompanhava os movimentos dela junto, apontando cada voo, cada desvio. Estávamos em perfeita sincronia com ela. Era impossível aquilo ser invenção ou brincadeira combinada. Clarinha era muito pequena para inventar algo assim, mesmo que a mãe dela falasse sobre o assunto. A fada ficou ali um tempinho voando para um lado e por outro e depois foi embora. Voou para cima de umas árvores e sumiu. Quando viramos, os adultos estavam com aquela cara confusas. Uns cochichavam dizendo: será que elas viram mesmo alguma coisa? Você viu como apontavam juntas? Elas não inventaram isso, será? Clarinha não tem idade para combinar uma história assim. E até hoje lembro-me perfeitamente daquele pequeno ser. Talvez tenha sido um delírio infantil, talvez. Mas eu sei o que eu vi e não vou esquecer nunca, jamais. Obrigada, Mariana, por contar e um beijo grande para você. Um beijo para você e muito obrigada pelo relato. E que interessante, eu acredito dessa parte aí mesmo, assim, eles tá falando ali sobre o assunto, a mãe, né, a Irene, ele acreditar, mas eu acho que a mente humana, muitas vezes, né, quando a gente vai ficando mais velhos, a nossa mente, ela sabe ali separar muitas coisas ali, o que é real e o que não é. Não tô dizendo que a fadinha não era real, eu tô dizendo assim, que muitas vezes a descrença da gente, né, que a gente vai ficando adulto, não abre os nossos olhos ali pra ver, tipo, que elas estavam vendo ali as fadinhas. Eu acho que é por isso que os adultos não conseguiram ver, só as duas viram. E que legal, gostei muito do relato e espero que vocês tenham gostado aí dessa coletânea aí sobre fadas, né? Uma coletânea assim não muito grande, mas eu amo muito esses assuntos e gosto muito de trazer isso aqui pra vocês. Espero que todos tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o like. Se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim. Isso vai ajudar muito aqui. Me ajudem, gente, a divulgar aí o canal, porque o YouTube não tá entregando. Eu tô falando isso aqui, pontuando aqui em vários vídeos, porque realmente, infelizmente, o YouTube não tá entregando os vídeos. E eu preciso também um pouco da opinião de vocês aí. Lembrando que críticas construtivas são bem-vindas. Opiniões aí sinceras. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui!